Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Conquistar. Eu sou o professor René Moreira, do componente curricular de Língua Espanhola. Vamos à nossa aula de número 5. Língua Espanhola, por los dos, me doy muy bien. E atentos para o objeto de conhecimento, perífrasis de obrigação e heterogenérico. Vamos, então, à nossa dúvida. Realmente, temos uma dúvida aqui no ar. Olha aí a fisionomia dessa carinha, desse emoji. Em sério? Temos que saber isso? De la sangre, de la nariz e del viaje. E aí, pessoal? Vamos, então, ao nosso Tira Dúvida para descobrir isso aqui? Vamos, então, tirar essa dúvida? Vamos aqui comigo. Las niñas tienen que cenar tras hacer las tareas escolares. Las niñas, que são as meninas, né? Tienen que cenar. Aqui nós temos o verbo tener, nós temos aqui a palavrinha aqui, né? Que, e depois nós temos um verbo aqui no infinitivo, que é o verbo jantar, ok? Então, as meninas têm que jantar após a realização das tarefas escolares. O que é que nós temos, então, aqui, professor? Uma locução de obrigação, ou seja, na língua espanhola, perífrasis verbal de obrigação. Adelante. Una perífrasis verbal es una combinación de dos o más formas verbales que funcionam como uma sola declaração. A declaração ali é, em português, tem que jantar. É uma declaração, tem um sentido único, né? Então, temos o verbo ali, tener, que, e depois outro verbo no infinitivo, que seria o verbo jantar. Em espanhol, as formas verbales que constituem as perífrasis, a menudo, ou seja, geralmente, a menudo van enlaçadas por um nexo, seja uma preposição ou outra classe gramatical. No caso daquele ali, era a palavrinha, o vocábulo que, tienen que cenar. Assim se dá com as perífrasis de obrigação. Adelante. Para este tipo, a perífrasis de obrigação, há dois grupos de perífrasis de obrigação. Quais são, professor? O primeiro, perífrasis de obrigação personales. E o segundo, perífrasis de obrigação impersonales. Ou seja, tem um que é o personal, ele se direciona a uma pessoa, a um pronome pessoal em particular, ok? E o outro, como ele é impessoal, ele é genérico, ele não tem uma definição, um pronome pessoal, yo, tu, ele, nosotros, em particular, ok? Vamos continuar que nós vamos entender isso aqui. Vamos lá comigo. Perífrasis de obrigação personales, quando ela é pessoal. Vamos lá. Tener que mais infinitivo. Aqui nós temos o verbo tener, que em português é o que mesmo, professor? É o verbo ter. É o verbo ter na língua portuguesa. Tener que mais qualquer outro verbo no infinitivo, né? Essa estrutura vai formar o quê? Uma perífrasis de obrigação personal. É uma perífrasis que expressa obrigação ou necessidade personal. Por quê? Porque o verbo, no caso aqui, o tener, ele vai ter que estar conjugado em algum pronome pessoal. O yo, tu, ellos. Vamos lá, continuando. Com o qual el hablante se dirige a alguém em concreto. Quer dizer, o falante, o interlocutor, ele está com outra pessoa numa determinada comunicação. Por isso que ele faz uso, claro, do pronome pessoal, tanto para referir a si mesmo como ao outro. Vamos para o exemplo. Tenho que trabalhar duro para comprar mi coche. Em português seria, eu tenho que trabalhar muito para comprar o meu carro. Veja, tenho que trabalhar, na língua espanhola, tenho que trabalhar. Quando o verbo tener aparece dessa forma, nessa flexão, tenho, ele significa que ele está na primeira pessoa do singular, yo.
Eu tenho que trabalhar. Então, vocês percebem que ele passa a ser uma perífrasis. Isso aqui passa a ser uma perífrasis verbal personal, porque existe um pronome pessoal que está implícito aqui, que no caso é o eu, ok? Não está se dirigindo a todo mundo, a qualquer pessoa, mas a uma em particular, ao eu, a mim mesmo. A segunda frase, el maestro tiene que corregir los exámenes. Em português seria, o professor tem que corrigir as provas dos alunos, né? Então, tiene que corregir. E o verbo tener está conjugado em que pessoa? Terceira pessoa de singular, porque eu estou falando do professor, el maestro. Então, vai estar conjugado aqui, ó, el. Né? O ele é o nosso ele, o nosso pronome pessoal ele da língua portuguesa. Perceberam aí? Quando a perífrasis verbal personal ou pessoal, ela toma forma. O verbo tener, mais que, mais qualquer outro verbo no infinitivo. E o verbo tener, claro, tem que estar conjugado em algum pronome pessoal. Sigamos adiante. Tem outra forma também. Não é só com o verbo tener que, com o verbo deber também. Professor, e continua pessoal? Sim, vejam, perífrasis de obrigação personal. O que entra em cena não é o verbo tener, é o verbo deber, que, na verdade, na língua portuguesa é o verbo dever, ok? Mas não há necessidade do vocábulo que? Não, não há. Do deber já vai direto para o verbo no infinitivo. Esta perífrase se emplea para indicar uma obrigação moral ou uma recomendação muito forte. Vamos para os exemplos? Devemos respeitar a los ancianos. Olha aqui. Devemos respeitar. Debes llevar mascarilla em tempos pandêmicos. Debes llevar. Llevar aqui dá o sentido de usar, ok? Então, devemos estar conjugado na primeira pessoa do plural, nosotros debemos, e o outro na segunda pessoa de singular. Tu debes llevar mascarilla, ok? Percebem que nós não fizemos uso do vocábulo que. Não há necessidade. Com o verbo deber, é o verbo deber, conjugado em qualquer pronome, já ligado, relacionado diretamente com o outro verbo no infinitivo. Isso daí nós temos o que mesmo? Uma perífrasis verbal personal. Eu gostaria de apresentar para vocês os dois verbos, deber e tener, no presente do indicativo. Como que fica conjugado o deber? Eu debo, tu debes, ele debe, nosotros debemos, vosotros debeis, e eles deben. E o verbo tener, eu tenho, tu tienes, ele tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, eles tienen. É dessa forma que ficam conjugados esses dois verbos. Na língua portuguesa é o verbo dever e o verbo ter. No espanhol, deber e tener. São os dois verbos que estruturam a perífrasis verbal na língua espanhola. E então, vamos para a perífrasis de obrigação impersonales, aquela que não apresenta uma pessoalidade, aquela perífrasis que eu não preciso de apontar um pronome pessoal, não, porque ela se refere ao todo, ela é altamente genérica. Vamos comigo. Para este grupo de perífrasis de obrigação, só há uma maneira de estruturá-lo. Qual é, professor? Aquela era tener que mais o infinitivo e deber mais o infinitivo. Essa não. Só tem uma maneira de organizar, de fazer uso, né? É o verbo haber, que, mais qualquer outro verbo no infinitivo. O verbo haber é o tão conhecido verbo haver da língua portuguesa. Lembrou dele agora? É uma perífrasis que expressa obrigação ou necessidade em general. Olha aqui, ela é genérica, ela não aponta um sujeito em particular. É genérica, é para todos. Dito de outra forma, el hablante no se dirige, não quer dizer não, no se dirige a alguém em concreto, em particular, sino a todo el mundo. Por isso que ela é genérica, por isso que é impessoal. Vamos para os exemplos que nós vamos entender melhor. Há que respeitar as leis. Quem deve respeitar as leis? Eu? Antônio? Maria? Não, todo mundo.
todas as pessoas do mundo, todas devem respeitar as leis. Quando eu digo que todas as pessoas devem respeitar as leis, aí deixa de ser uma perífrase impersonal para ser uma personal. Mas nesse caso aqui, ó, aí não tem aqui. O pronome aqui não aparece, o sujeito não aparece, tá certo? Aqui está a perífrasis verbal. Hay que respetar las leyes. Outro exemplo. Se quer ingressar à universidade, há que estudar. Né? Há que estudar se tu queres ser universitário, ok? Há que estudar para entrar, para ingressar à universidade. Então, nesse caso aqui, as duas formas, elas são genéricas. Portanto, perífrasis verbal de obrigação impersonal, ok? E agora nós vamos entender como se faz, ou como aparecem, como surgem, como estão representadas as palavras heterogenéricas na língua espanhola. Para tanto, nós temos aqui, vamos comigo, palavras heterogenéricas. El español es un idioma que, al igual que el portugués, también usa artículos para determinar el género de los sustantivos. Claro, tanto na língua portuguesa como espanhola, os substantivos eles têm um gênero. Ou eles estão no masculino, ou eles estão no feminino. Não é verdade? Mas será se todos os substantivos da língua portuguesa que pertencem ao gênero masculino também vão estar no masculino na língua espanhola? Tenho dúvidas. E vice-versa, continuo com as dúvidas. Vamos continuar a leitura aqui. Sin embargo, el género de los sustantivos no, ou seja, não sempre se define por igual como em português. Há alguns substantivos chamados heterogenéricos. A palavra hetero significa diferente, genérico é o gênero. Ou seja, são substantivos que têm gêneros diferentes em ambas as línguas, português e espanhol. São substantivos que têm a mesma ou quase a mesma grafia. Eles escrevem quase da mesma forma, às vezes da mesma forma. Como a palavra nariz, por exemplo, que é masculino numa língua e feminino noutra. Mas o significado, o mesmo significado em português e espanhol, pero el género es diferente. Ou seja, o que um é masculino, o outro é feminino. Vocês entenderam o significado da palavra heterogenérico? Significa que um substantivo, se numa língua está masculino, na outra ele passa a ser feminino, e vice-versa. Bem interessante isso, é interessante saber e aprender sobre o gênero dos substantivos na língua espanhola. Eu trouxe um exemplo, uma frase. Olha aí, um alarme tocando. Olha aí o que eu falei na língua portuguesa, um alarme tocando. O alarme tocou. Para nós, essa palavra é masculina, né? Vamos para o espanhol. Aunque me despierte la alarma a las 6 de la mañana, mi deseo es continuar durmiendo. Ainda que o alarme me desperte. Então, no português, eu tenho o alarme, mas na língua espanhola é feminino, la alarma. Essa palavra é o quê? É um heterogenérico. E aí eu trouxe uma lista para vocês, ok? Essa lista é bem interessante porque eu trouxe aqui na primeira coluna palavras da língua portuguesa, todas no gênero masculino. Vejam, o costume, lá embaixo, o nariz, o sangue, todas elas. Né? Só que quando elas são representadas ou aparecem na língua espanhola, elas têm que gênero? Aqui, ó, espanhol, substantivos femininos, gênero feminino. Como é que fica o costume na língua espanhola? Fica dessa forma. La costumbre. O leite, la leche. O liquidificador, la licuadora. O mel, la miel. O nariz, la nariz. O riso, la risa. O sangue, la sangre. Estranho, né? Mas é interessante, não é isso? Então, no português, todas aparecem que gênero? Masculino. Na língua espanhola, qual que é o gênero? Feminino. Olha aí que interessante. Agora, esse grupo de palavras da língua portuguesa, todos pertencem ao gênero feminino. A árvore, a dor, a equipe, até a última aqui, a viagem, ok?
Vamos passar a ver aí essas palavras em espanhol e o gênero passa a ser agora masculino. A árvore, vejam, el árbol. A dor, el dolor. A equipe, el equipo. A pétala, el pétalo. A ponte, el puente. A mensagem, el mensaje. A viagem, el viaje. Pessoal, o nosso a no espanhol é lá. E o nosso u no espanhol é el. Por isso que vocês têm aí, por exemplo, a viagem, el viaje. Ok? E tantos outros. Compreenderam? Acredito que difícil não é, né? Só necessita manter a atenção. E estudar, claro. E agora, vamos para o nosso checklist. E aqui nesse checklist está o que nós acabamos de aprender. Perífrasis verbal de obrigação, que justamente é a locução verbal, como nós bem temos conhecimento na língua portuguesa, a junção de, no mínimo, 2 verbos, né? Pode ter acréscimo de uma outra palavra. Sim, como nós muito bem vimos aqui, o acréscimo do que, para alguns tipos de locuções verbais ou de perífrasis verbal. Verbo, tener, deber e haber. Esses 3 verbos, eles estão presentes nessas perífrases. O verbo tener e o verbo deber, como bem aparecem aqui, esses verbos, eles participam, né? Eles fazem a perífrasis verbal personalizada, quando ela está relacionada com o que mesmo? Com um pronome pessoal. Ok? E aí o verbo tener e o verbo deber, eles aparecem conjugados. Já o verbo haber, ele faz parte de qual tipo de perífrasis? Da impessoal, que no espanhol nós vamos chamar de perífrasis verbal de obrigação impersonal. E aqui nós temos, né, perífrasis, veja, personal e impersonal. A personal, como bem já conhecemos a palavra na língua portuguesa, é a pessoal. E aqui está traduzida essa locução verbal, essa perífrasis, como se diz no espanhol, ela está traduzida e ela aparece, ela está revestida do verbo, né? Mas através de um pronome pessoal. O verbo ele não está isento da pessoalidade. Ele está conjugado em algum pronome pessoal, que é o caso do verbo, como eu acabei de falar, tener e deber. Mas a perífrasis impersonal é o verbo haber, na sua forma ai. E ele se refere a qualquer coisa, né? É bem genérico, né? Ao todo. Já palavras heterogenéricas são aquelas que, enquanto que na língua portuguesa elas pertencem ao gênero masculino, no espanhol feminino e vice-versa. A grafia é muito parecida, às vezes parecida, mas o significado é o mesmo. Valeu? Agora, por favor, tomem aí papel e caneta e anotem estas informações que eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá? La principal diferencia entre tener que más infinitivo y deber más infinitivo es que la primera se muestra más general y objetiva, mientras que la segunda se presenta más subjetiva y por esa razón se aproxima más a los consejos y recomendaciones. Las palabras heterogenéricas no interfieren en la interpretación textual, pero es aconsejable conocerlas para saber a qué género se trata, sobre todo quando estão inseridas em um texto. Anotaram aí? Então, esta perífrasis verbal, tener que mais infinitivo e deber mais infinitivo, elas têm seus graus de uso, suas particularidades. Enquanto que tener que mais infinitivo está mais assim no âmbito do objetivo, certo? O deber que é mais subjetivo e bem mais utilizado para as questões de recomendações, né? Os contextos em que os interlocutores estão utilizando ali o aconselhamento, a recomendação, enquanto que o tener que está ali mais presente a questão do objetivo. Ok, pessoal? Já
O segundo, anote aí, nós temos as palavras heterogenéricas. E como eu bem expliquei, elas têm uma grafia muito parecida ou, às vezes, até igual. Foi o caso, por exemplo, da palavra nariz. Nariz, no português e no espanhol, tem a mesma grafia. Outras palavras, elas se parecem. Mas o que é que as torna diferentes? É o gênero. Porque enquanto numa o gênero é masculino, na língua espanhola, digamos, na língua portuguesa esse gênero passa a ser feminino. Quando em português o gênero é masculino, no espanhol passa a ser feminino. Então, esse tipo de palavra passa a se denominar de heterogenérica, justo porque a palavra hetero significa diferente e genérico está relacionado com a questão do gênero, de ser masculino e feminino. É isso aí, eu espero que vocês tenham compreendido e nessas anotações isso possa enriquecer cada vez mais o conhecimento de vocês. Então, eu os convido agora para o nosso encerramento. Bom, pessoal, esse foi mais um Conquistar. Eu espero que todos tenham aprendido com as informações repassadas aqui. E não esqueçam de nos seguir através das redes sociais. CMA, @Centro de Mídias _AM e #Projeto Conquistar Seducan. É isso aí.